A carreira de Ethan Hawke é difícil de definir, mas apenas se você espera que ela se comporte como a de uma estrela de cinema. Aos 18 anos, ele estourou com Sociedade dos Poetas Mortos. Aos 23, tornou-se o queridinho da geração X com Reality Bites. E aos 31, recebeu uma indicação ao Oscar por Dia de Treinamento. A cada poucos anos, Hollywood parecia pronta para transformá-lo em algo maior e mais fácil de definir. E a cada vez, Hawke tornava isso mais difícil. Ele voltou ao teatro, escreveu romances, dirigiu filmes independentes, fez a trilogia Before com Richard Linklater, obteve sucesso inesperado no terror com Sinister e Uma Noite de Crime. E mais tarde, se dedicou a Boyhood, um filme que levou 12 anos para ser rodado, sem nenhuma garantia de que seria concluído. Mas é isso que torna sua carreira tão interessante. Hawke não deixou de se tornar uma estrela ainda maior. Ele continuou escolhendo os papéis, os colaboradores e os projetos que davam vida à atuação, mesmo quando isso dificultava a definição de sua carreira. Esta é a história de um ator que se recusou a entrar no jogo e de como construiu uma das carreiras mais inquietas de sua geração. Este é Ethan Hawke. Antes de Ethan Hawke ficar conhecido por trilhar o caminho menos óbvio, ele precisou aprender o que era de fato trilhar o caminho óbvio. Quando criança atuar, parecia emocionante e criativo, como um mundo onde as pessoas passavam a vida falando sobre ideias e emoções para ganhar a vida. Mas os filmes eram diferentes. Os filmes vinham com expectativas bilheteria críticas e o sonho de que um único papel pudesse mudar tudo de repente. E Hawke aprendeu uma dura lição disso antes mesmo de ter idade para dirigir. Nascido em Austin, Texas, em 1970, filho de um atuário de seguros e de uma professora e assistente social, Hawke teve uma relação complicada com a atuação desde cedo. Seus pais se divorciaram quando ele tinha apenas 4 anos e ele contou mais tarde que assumia diferentes personalidades dependendo de com qual dos pais estava tentando agradar a ambos. Ele e sua mãe se mudaram várias vezes antes de se estabelecerem em Nova Jersey, onde a atuação entrou em sua vida quase por acaso. Era inverno. Ele não praticava nenhum esporte de inverno, e sua mãe viu outro garoto fazendo aulas de teatro na rua de baixo. Então ela o matriculou também. Aos 13 anos, um diretor de teatro local lhe ofereceu um pequeno papel como cavaleiro. E mesmo com apenas uma fala, a experiência lhe abriu os olhos. Ele viu adultos que amavam seu trabalho, cujo trabalho realmente parecia ser a sua vida. Assim, durante o ensino médio, ele começou a se concentrar em se tornar escritor e ator. Estudando atuação no campus da Universidade de Princeton, enquanto também participava de peças escolares. Isso o levou ao seu primeiro grande papel no cinema, em Explorers, lançado em 1985, quando ele tinha apenas 14 anos. O filme acompanha 3 garotos do ensino fundamental que constroem uma nave espacial. E foi dirigido por Joe Dante, que acabara de dirigir Gremlins. Então, quando Hawke conseguiu o papel entre centenas de outras crianças, parecia que tudo estava acontecendo. Ao lado de River Phoenix, que também estava fazendo sua estreia no cinema, Hawke pensou que eles poderiam se tornar ícones adolescentes. Parecia até que era o sonho da avó dele também. Ele estava hospedado na casa dela na Califórnia e ela sempre quis ser uma estrela de cinema. Mas as coisas não saíram como o esperado. Explorers teve uma estreia estrondosa. Os 2 atores principais estavam empolgados, mas depois do filme, Hawke e Phoenix foram ao banheiro e ouviram pessoas criticando-o duramente. O filme não recebeu boas críticas e foi um fracasso de bilheteria. Então Hawke voltou para o ensino médio e basicamente abandonou o sonho.
Mais tarde ele disse que jamais recomendaria a carreira de ator para uma criança. Mas a experiência também lhe ensinou algo importante. Se você tenta se fazer de importante, Hollywood pode te humilhar muito rapidamente. Então, se ele pretendia continuar fazendo isso, tinha que ser pelo trabalho em si. Depois de se formar no ensino médio em 1988, Hawke ingressou na Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, mas odiou a faculdade e estava infeliz. Alguns meses depois, ele soube das audições para a Sociedade dos Poetas Mortos. Um filme sobre um internato com um professor de inglês apaixonado interpretado por Robin Williams. Havia 7 papéis de estudante disponíveis, e Hawke disse que se não conseguisse um deles, provavelmente a carreira de ator não era para ele, e então se alistou na Marinha Mercante. Mas ele conseguiu o papel de Todd Anderson, um aluno novo e tímido na escola. Dessa vez, ele entrou com expectativas completamente diferentes. Ele não via o filme como um caminho para o estrelato. Ele o via como uma maneira de ganhar algum dinheiro, aprender sobre roteiro para cinema e sair da faculdade por um tempo. Mas acabou sendo uma experiência reveladora. Os outros jovens atores no set eram apaixonados por atuação. E com eles, Hawke começou a assistir e conversar sobre filmes com mais seriedade, apaixonando-se cada vez mais pela arte. No set, ele aprendeu 2 lições diferentes. O diretor Peter Weir mostrou a ele que um filme podia ser tratado com seriedade, enquanto Robin Williams mostrou o lado oposto, liberdade e improvisação, e não precisar pedir permissão para cada ideia. Hawke disse que Williams não se limitava ao roteiro, algo que ele nem imaginava ser possível. Ele pegava uma ideia e a adaptava ao seu próprio estilo, contanto que atingisse o objetivo da cena. E é engraçado porque, na época, Hawke achava que Williams não gostava dele. Hawke era muito sério no set e permanecia concentrado entre as tomadas, enquanto Williams tentava sem sucesso fazê-lo rir. Mas após o lançamento do filme Williams, chegou a recomendar Hawke ao seu primeiro agente de atuação. Sociedade dos Poetas Mortos tornou-se um enorme sucesso tanto de crítica quanto de público, rendendo a Williams uma indicação ao Oscar. No entanto, Hawke não acreditou totalmente na repercussão inicial. As pessoas também lhe disseram coisas boas pessoalmente depois de Explorers. Então ele manteve a cabeça baixa até que propostas interessantes começaram a surgir. De certa forma, seu primeiro fracasso o protegeu do primeiro sucesso. Quando as propostas começaram a aparecer, Hawke abandonou a faculdade. Mudou-se para Nova York para ficar mais perto do teatro e até fundou sua própria companhia teatral em 1991 para ter a experiência universitária que lhe faltava. Ele também doou parte do seu salário de Sociedade dos Poetas Mortos para instituições de caridade, algo que sua mãe o incentivou, e o trabalho beneficente permaneceu parte de sua vida dali em diante. Olhando para trás, ele disse que teve sorte de a fama ter chegado aos poucos. Ele comparou ser uma celebridade a uma pequena gota de veneno para o cérebro, algo que se tolera melhor em pequenas doses, desenvolvendo resistência. Seus primeiros papéis principais vieram em 1991, na comédia sombria Mystery Date e em White Fang, onde interpreta um caçador de ouro do Yukon que faz amizade com um cão meio lobo, meio cachorro. Ele considera White Fang uma das melhores experiências de atuação de sua vida, porque trabalhar com um cão-lobo de verdade lhe ensinou presença de palco. O animal conseguia sentir sua timidez. Se ele pensasse na câmera, o lobo olhava para a câmera. Se ele permanecesse presente, o lobo permanecia com ele. Foi uma lição estranha, mas muito útil. Não se pode fingir estar presente no momento com um animal. No ano seguinte, ele estrelou o aclamado filme de baixo orçamento sobre a Segunda Guerra Mundial, A Midnight Clear, para o qual se preparou fazendo treinamento básico, lendo diários de veteranos e vestindo o tipo de roupa que os soldados usavam.
Em 1993, ele se juntou ao elenco de Alive Filme, baseado na história real do acidente aéreo que atingiu o time de rugby uruguaio nos Andes em 1972. Foi um filme de sobrevivência impactante que fez sucesso de bilheteria e rendeu muitos elogios ao elenco. Durante esse período, Hawke também se manteve ativo no teatro. Ele chegou a estrear na Broadway em 1992 com a peça A Gaivota, de Anton Chekhov, interpretando um dos protagonistas. Mas no cinema as coisas estavam desacelerando. O sucesso de Sociedade dos Poetas Mortos estava diminuindo. E embora Explorers o tivesse ensinado a não perseguir o estrelato cegamente, ele ainda estava frustrado com os rumos de sua carreira. Então, em 1994, ele recebeu um grande impulso com Reality Bites. Dirigido por Ben Stiller, o filme acompanha uma aspirante a documentarista e suas amigas lidando com as incertezas do pós-faculdade. Winona Ryder era a protagonista e uma das maiores estrelas jovens da época. E ela só aceitou fazer o filme se Hawke estivesse nele depois de tê-lo visto em A Midnight Clear. Hawke estava relutante porque não gostava muito do personagem, mas gostou do roteiro e queria trabalhar com Ryder, então cedeu. E ainda bem que cedeu. Reality Bites tornou-se um sucesso e eventualmente um clássico. Cult impulsionando Hawke de volta à indústria de forma significativa. Mas também o transformou em um tipo específico, o galã alternativo da geração X, o cara inteligente e um pouco insuportável que era contra a vida adulta convencional. Na época, ele não gostava muito daquela imagem porque não queria ficar preso a ela, mas hoje a vê com mais carinho. Foi aí que vimos pela primeira vez o lado artístico de Hawke, que priorizava a arte em vez da fama. Depois de Reality Bites, ele começou a receber propostas para filmes maiores em Hollywood, mas em vez de se deixar levar pela fama e se tornar uma jovem estrela de cinema, priorizou trabalhar com diretores que pudessem estimular sua criatividade. E sua próxima decisão definiria o resto de sua carreira. Em 1995, Ethan Hawke estrelou Antes do Amanhecer, o filme que discretamente pavimentaria o caminho para o restante de sua trajetória. Dirigido por Richard Linklater, o longa acompanha dois viajantes que se encontram em um trem e passam o dia juntos em Viena. E assim como os personagens Hawke e Linklater, também se conheceram inesperadamente, dando início à mais importante colaboração entre diretor e ator de suas carreiras. Alguém da companhia de teatro de Hawke o convidou para assistir a uma versão preliminar de Jovens Loucos e Rebeldes de Linklater, e Linklater, mais tarde, compareceu a uma das peças de Hawke. Os dois se deram bem, festejaram a noite toda, e quando Hawke acordou, o roteiro de Antes do Amanhecer estava em sua caixa de correio. Ele achou o roteiro uma bagunça, mas queria trabalhar com Linklater, então aceitou. Só que ele ainda não tinha recebido a proposta para o papel. Ele ainda precisava fazer um teste, e levou 9 meses para que ele e Julie Delpy fossem escalados. A partir daí, ambos os protagonistas contribuíram bastante com o roteiro com Delpy, dizendo que eles reescreveram a maior parte dele mesmo sem terem recebido créditos de roteiristas. Linklater queria que o filme parecesse espontâneo e genuíno, então eles ensaiaram por mais de um mês para que as cenas parecessem estar acontecendo pela primeira vez. O filme foi muito bem recebido pela crítica. Arrecadou um bom dinheiro considerando seu orçamento e os críticos o elogiaram como um dos filmes de romance mais realistas, quase como um documentário com uma câmera invisível. Hawke ainda se lembra daquele verão em Viena como um dos melhores de sua vida. Linklater era a combinação perfeita para Hawke, o tipo de colaborador criativo de que ele precisava à medida que se aprofundava em Hollywood. Depois de Antes do Amanhecer, ele continuou fazendo suas próprias coisas.
Naquele mesmo ano, estrelou a peça Buried Child de Sam Shepard em Chicago e depois realizou Outra Paixão ao lançar seu primeiro romance em 1996, The Hottest State, sobre o romance entre um jovem ator e uma cantora. Ele disse que lançar o filme foi uma das melhores e mais assustadoras coisas que já fez, principalmente por causa das críticas. Esse foco na curiosidade era importante para ele. Ele disse que jovens atores, muitas vezes, são cercados por pessoas que querem ganhar dinheiro com eles pelos próximos anos, sem pensar no que é bom a longo prazo. Então, depois de seu sucesso inicial, Hawke viu em Jeff Bridges a prova de que era possível ir devagar, continuar melhorando e sobreviver à fama com curiosidade e sabedoria. Isso ajuda a explicar a próxima fase de sua carreira, na qual ele experimentou filmes de diferentes tamanhos, formatos e com diferentes definições de sucesso. Após uma breve pausa no cinema para terminar seu romance, Hawke retornou em 1997 com Gattaca, um filme de ficção científica distópico, no qual interpreta um inválido em um sistema de classes baseado em genética que assume a identidade de um membro da elite genética. Roger Ebert o considerou um dos filmes de ficção científica mais inteligentes e provocativos, mas foi um fracasso de bilheteria. Com o tempo, tornou-se um clássico cult, mas também foi importante para Hawke pessoalmente, pois foi durante as filmagens que ele se apaixonou por Uma Thurman, com quem se casou em 1998. Nesse mesmo ano, ele se reuniu com Linklater para o filme Os Irmãos Newton, interpretando um dos membros da gangue Newton, um dos grupos de assaltantes de bancos mais bem-sucedidos da história. Ele também tentou novamente o romance com Grandes Esperanças, baseado no livro de Charles Dickens, onde interpretou um jovem artista que se apaixona por uma mulher rica de sua infância, interpretada por Gwyneth Paltrow. No papel Grandes Esperanças, parecia o tipo de filme adulto sofisticado que impulsionaria Hawke ainda mais para o status de protagonista, mas ele não era fã da história, e mais tarde descreveu as filmagens como uma experiência péssima, com reescritas ocorrendo após o início das gravações. O filme também foi lançado pouco depois de Titanic e, nas palavras de Hawke, ninguém se importava com nada além de Titanic por cerca de 9 meses depois, particularmente com outro romance. Em 1999, Hawke interpretou um editor da década de 1950 que cobre um caso em que um nipo-americano é suspeito de matar um pescador branco em neve sobre os cedros. No ano seguinte, tornou-se o ator mais jovem a interpretar Hamlet no cinema, com apenas 29 anos de idade, mais próxima dos 30 anos do personagem. E então chegou 2001, o ano mais movimentado de sua carreira até então. Ele estrelou 2 filmes de Linklater naquele ano. Waking Life é um filme de animação rotoscópica sobre um homem que vagueia por estados oníricos, sendo que um desses sonhos apresenta Hawke e Delpy reprisando seus personagens de Antes do Amanhecer. E Tape é um drama com 3 personagens ambientado em um único quarto de motel, com Hawke interpretando um homem cujo reencontro com um velho amigo se torna muito mais tenso. Ambos os filmes receberam boas críticas, e Hawke mais tarde considerou seu personagem em Tape um de seus favoritos. Naquele mesmo ano, Hawke fez sua estreia na direção com Chelsea Walls, um filme que acompanha 5 histórias ambientadas no Hotel Chelsea, em Nova York. O filme não recebeu críticas muito positivas, mas foi relativamente barato de fazer devido à tecnologia digital e funcionou mais como uma válvula de escape criativa. No entanto, o maior filme daquele ano e sua melhor experiência em Hollywood até então foi Dia de Treinamento ao lado de Denzel Washington. Hawke interpretou um policial novato da Narcóticos, que passa o dia com um detetive corrupto infiltrado. O diretor Antoine Fuqua o escolheu porque havia algo de inocente nele.
mas olhando em seus olhos dava para perceber que ele tinha visto algo. E a escalação quase não aconteceu. Hawk estava ocupado no início. Então, Tobey Maguire o substituiu, chegando a acompanhar policiais disfarçados por 2 meses e a ganhar peso apenas para ser descartado assim que Hawk ficou disponível novamente. Hawk e Washington passaram um tempo com policiais da narcóticos traficantes e membros de gangues para se aprofundarem em seus papéis. Hawk tinha enorme respeito por Washington, referindo-se constantemente a ele como o maior de sua geração. E há uma história engraçada de que Washington foi ao set de filmagem da cena do jogo de cartas de Hawk, mesmo não estando nela, só para vê-lo atuar. Em seguida, brincou dizendo que odiava não ter participado da melhor cena do filme. Dia de Treinamento foi lançado com muitos elogios, especialmente pelos 2 protagonistas e pela química entre eles. Washington ganhou o Oscar de melhor ator, enquanto Hawk recebeu sua primeira indicação ao Oscar. Hawk disse que o filme o mudou por 2 motivos. Primeiro, mostrou a ele que filmes de Hollywood convencionais ainda podiam ser ótimos, já que ele tinha uma visão um tanto pretensiosa sobre eles na casa dos 20 anos. E, em segundo lugar, isso lhe deu confiança. Como ele mesmo disse, não se pode ter confiança de verdade sem experiência. Trabalhar com Denzel desbloqueou um novo potencial nele. A maioria dos atores aproveitaria esse sucesso para fazer filmes mais comerciais, mas a curiosidade de Hawk continuou a prevalecer. Então, em vez disso, ele fez uma pequena pausa na carreira de ator para escrever um segundo romance, Quarta-feira de Cinzas, lançado em 2002. A história acompanha um jovem soldado que deserta e leva sua namorada grávida para atravessar os Estados Unidos de carro. O livro chegou a figurar na lista de mais vendidos do New York Times. Durante esse hiato, ele também se manteve ativo no teatro, retornando à Broadway para a peça Henrique IV, interpretando o rebelde Henry Percy. Seu retorno ao cinema só aconteceu em 2004, quando estrelou ao lado de Angelina Jolie no filme Taking Lives, que recebeu críticas negativas, onde interpreta uma testemunha-chave em uma trama envolvendo um assassino em série. Mas então, com 1/20 do orçamento daquele filme, ele se reuniu com Linklater para Antes do Pôr do Sol, a sequência de Antes do Amanhecer. Hawk disse que ninguém implorou para que eles fizessem o filme. Eles simplesmente queriam fazê-lo. Eles haviam tentado fazer uma sequência com um orçamento maior e 4 locações nos anos 90, mas ninguém quis financiá-la. Então, ao longo dos anos, o filme mudou com Hawk Delpy e Linklater, incorporando elementos de suas próprias vidas à história. Especialmente Hawk, que se separou de Uma Thurman em 2003 com o divórcio finalizado em 2005. Mas desta vez, tanto ele quanto Delpy receberam créditos de roteiro. O filme acompanha Jesse e Celine se reencontrando em Paris, 9 anos depois, e recebeu críticas ainda melhores do que o primeiro, com elogios aos diálogos e à verossimilhança das atuações. Hawk chegou a ser indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado. Isso não o tornou uma estrela de cinema maior, mas provou algo mais importante. O caminho mais modesto e peculiar que ele continuava escolhendo poderia produzir seus melhores trabalhos. Então ele continuou, alternando entre filmes maiores e experimentos criativos menores. Em 2005, ele estrelou em Assalto à 13ª Delegacia, interpretando um dos funcionários de uma delegacia que se une aos detentos contra policiais corruptos. No mesmo ano, em O Senhor das Armas, interpretou um agente incorruptível da Interpol que persegue um traficante internacional de armas, interpretado por Nicolas Cage. Mas no ano seguinte, voltou a um papel menor, reunindo-se com Linklater para Fast Food Nation, um filme coral sobre histórias interligadas em torno da indústria americana de fast food.
Naquele mesmo ano, Hawke dirigiu seu segundo filme, The Hottest State, uma adaptação de seu primeiro romance, mas a crítica não foi muito positiva. E como se o cinema não bastasse, ele retornou a Broadway com The Coast of Utopia, uma exaustiva produção de 3 peças com 8 horas de duração em cartaz, de novembro de 2006 a maio de 2007. Hawke interpretou Mikhail Bakunin, o revolucionário anarquista russo, nas 3 peças, chegando a receber uma indicação ao Tony. Sobre esse período de sua carreira, Hawke disse que dirigir, escrever e outras atividades afins o tornaram um ator melhor, porque o ajudaram a entender a pressão que cada pessoa envolvida em um filme carrega. Ao final dessa fase, Hawke não era mais fácil de definir, mas isso também tornou sua carreira mais interessante, pois a mesma inquietude que o tornava difícil de categorizar estava prestes a levá-lo a alguns de seus melhores trabalhos. À medida que ele intensificava seus maiores talentos e começava a experimentar gêneros que mal havia explorado antes. No final dos anos 2000, Hawke deixou de parecer um ator que não conseguia se fixar em um único estilo e passou a ser visto como alguém capaz de transitar entre todos eles. Essa fase começou com força total em Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto, o último filme de Sidney Lumet, no qual Hawke contracenou com Philip Seymour Hoffman como 2 irmãos cuja tentativa de roubar a joalheria dos pais dá terrivelmente errado. Dizem que Lumet gostava de colocar os 2 atores em competição, chegando a dizer a Hawke que não via uma atuação como a de Hoffman desde Brando, para depois Hawke descobrir na festa de encerramento das filmagens que Lumet havia dito a mesma coisa a Hoffman sobre ele. Essa tensão ajudou o filme, e Hawke achou Hoffman incrível em perceber quando algo em uma cena parecia falso, questionando tudo até que o momento funcionasse. Hawke também se aventurou na direção teatral naquele ano com a peça Off-Broadway Things We Want. Mas depois disso, veio um período mais fraco. What Doesn't Kill You, onde ele e Mark Ruffalo interpretaram amigos de infância que se voltaram para o crime, recebeu algumas boas críticas. Embora Nova York, eu te amo, Os Melhores do Brooklyn Staten Island e A Mulher do Quinto Andar não tenham lhe rendido muito, seu maior destaque nesse período foi provavelmente Daybreakers, um divertido filme de ação e terror ambientado em um mundo onde uma praga transformou a maior parte da humanidade em vampiros. Mas Sinister foi o momento em que ele se aventurou no terror puro, um gênero com o qual ele havia hesitado por achar que não exigia uma atuação forte. O produtor Jason Blum, que Hawke conhecia do teatro, apresentou-lhe o roteiro para provar que também havia espaço para uma atuação convincente no terror. E ele estava certo. Com um orçamento de $3 milhões, Sinister tornou-se um enorme sucesso, com Hawke carregando grande parte do filme nas telas. No ano seguinte, Hawke voltou a trabalhar com Blum em outro filme de terror, The Purge, ambientado em um mundo onde todos os crimes são legais por uma noite por ano. Hawke recebeu apenas alguns milhares de dólares adiantados, com o restante condicionado aos lucros, e chegou a dormir no sofá de Blum durante as filmagens. O filme se tornou um enorme sucesso, gerou várias sequências e rendeu a Hawke cerca de $2 milhões em participação nos lucros. Era o exemplo perfeito de onde sua carreira estava naquele momento. Ele não estava fingindo que dinheiro não importava. Ele simplesmente gostava de correr riscos onde o dinheiro não matava a curiosidade. Mas no mesmo ano em que Uma Noite de Crime se tornou um de seus maiores sucessos comerciais, ele retornou à franquia mais pequena e pessoal de sua carreira. Os filmes da série antes de Before the Linklater. Com Antes da Meia-Noite de 2013, finalmente pudemos chamar a trilogia de Antes de. Hawke e Delp colaboraram novamente no roteiro.
Desta vez, os 3 criadores estavam mais velhos, casados e com filhos. Hawke descreveu Antes do Amanhecer como o que poderia ser antes do pôr do sol, como o que poderia ou deveria ser, e Antes da Meia-Noite como o que é. O romance havia se tornado algo mais complexo e maduro, e o filme se tornou o mais bem avaliado. Dos 3, teve um bom desempenho nas bilheterias e rendeu a Hawke, Delp e Linklater mais uma indicação ao Oscar de melhor roteiro adaptado. Naquele ano, Hawke também retornou a Broadway para interpretar Macbeth e depois aproveitou a oportunidade com o filme Getaway, onde frequentou uma escola de pilotagem e fez suas próprias cenas de ação ao volante. Mas o maior reencontro com Linklater ainda estava por vir. Lançado em 2014, Boyhood acompanha a vida de um garoto da primeira à 12ª série do ensino fundamental e levou 12 anos para ser filmado. Linklater achava que a maioria dos filmes sobre amadurecimento parecia falsa, porque a pessoa não amadurece em um único momento dramático. É uma série de momentos que se acumulam gradualmente. Então, de 2002 a 2013, ele chamava os atores de volta de vez em quando, permitindo que o elenco envelhecesse junto com a história. Também não havia nenhuma garantia de contrato, já que não se pode assinar contratos com duração superior a 7 anos. Portanto, todo o filme foi basicamente um acordo de cavalheiros. Eles tinham até um plano em que, se Linklater morresse durante a produção, Hawke assumiria a direção e terminaria o filme. Mas o esforço valeu a pena. Boyhood tornou-se o filme mais bem avaliado do ano com uma incrível nota de 100 no Metacritic e também teve um bom desempenho nas bilheterias. Os críticos o consideraram um retrato extraordinário da vida cotidiana, e a atuação de Hawke como o pai imperfeito, engraçado e amoroso foi um dos principais motivos para o sucesso do filme. O filme rendeu a Hawke uma indicação: a melhor ator. Coadjuvante a Linklater, indicações para roteiro, direção e produção, e a Patricia Arquette o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Para Hawke foi a prova mais clara até então de que o longo caminho poderia valer a pena. Mas em vez de se acomodar no modo prestígio, Hawke continuou em frente. Em 2014, dirigiu seu primeiro documentário, Seymour: An Introduction, sobre o pianista Seymour Bernstein, e estrelou o filme de ficção científica sobre viagem no tempo Predestination. Em 2015, atuou ao lado de Greta Gerwig em Maggie's Plan. Finalmente realizou Born to Be Blue, um filme de Chet Baker, que ele desejava fazer há 15 ou 20 anos, e publicou Rules for a Night, escrito como uma carta de um pai para seus filhos do século XV. Depois disso, sua carreira deixou de se concentrar em um único caminho e passou a se concentrar em quantos caminhos ele conseguia percorrer sem se perder. Em 2016, ele estrelou ao lado de Sally Hawkins em Maudit, e depois apareceu em 2 faroestes, In a Valley of Violence, de T. West, e The Magnificent Seven, de Antoine Fuqua, onde interpretou um atirador de elite. Mas o verdadeiro ápice da atuação nesse período veio em 2017 com First Reformed. Dirigido por Paul Schrader, o filme acompanha um ex-capelão militar que se torna pastor e lentamente se desmorona sob o peso do luto, da doença e da dúvida espiritual. Hawke já havia considerado a possibilidade de se tornar padre, e Schrader sentiu que ele tinha o tipo certo de desencanto com o mundo para o papel. É um filme silencioso, controlado e quase dolorosamente introspectivo. O tipo de papel que o jovem Hawke provavelmente não conseguiria interpretar. Não por falta de talento, mas porque ainda não tinha vivido o suficiente. O filme foi extremamente bem recebido pela crítica e se tornou um daqueles casos de injustiça do Oscar que as pessoas ainda comentam em que Hawke poderia ter ganhado e por algum motivo nem sequer foi indicado.
A partir daí, a carreira continuou a expandir-se em todas as direções. Em 2018, dirigiu Blaze, sobre o músico country Blaze Foley, que se tornou seu longa-metragem mais bem avaliado como diretor. Mais tarde, dirigiu Wildcat, sobre a romancista americana Flannery O'Connor, estrelado por sua filha Maya Hawke. Também dirigiu o documentário em 6 partes The Last Movie Stars em 2022 sobre Paul Newman e Joanne Woodward e o documentário Highway 99, um álbum duplo de 2025 sobre o cantor country Merle Haggard.